noite a todos. Boa noite a todas. É sempre importante ressaltar a presença feminina em todos os lugares, né? Ainda mais depois que o Lar Francisco tem representantes tão fiéis de trabalhadoras dignas, trabalhadoras eficientes daquilo que a doutrina espírita nos pede. Então, é um empoderamento feminino na casa de Francisco. Bem, primeiro quero ressaltar e agradecer o convite mais uma vez da casa, através da Cristo e do George. São sempre acolhedores, sempre fazem um convite muito caloroso. Dificilmente não aceitamos pela maneira que é feito o convite. Com tanto carinho, nós retornamos aqui. Falar também que eu já falei isso aqui outras vezes, mas torno a repetir, porque é um diferencial desta casa. Do momento que entramos por aquela porta, ao momento final que saímos dela, aqui nós encontramos corações realmente transformados e buscando transformação, em busca de um aperfeiçoamento moral e espiritual. Os abraços, os carinhos, os sorrisos realmente são reconfortantes e nos fazem ficar em casa. Parece que a gente está aqui em casa, na nossa casa, né, Deise? Mas só que é um problema, né? A gente achar que está em casa, que já bota o pé em cima da mesa, que já muda o canal da TV, a mulher está assistindo alguma coisa, você vai lá e bota no futebol, mas não tem problema nenhum. A gente vai aprendendo que dentro de casa, dentro do lar, muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E quando nós fomos chamados, então, para falar sobre esse tema, a cruz de cada dia, e eu estava aqui olhando, antes de começar a nossa fala, eu estava sentado aqui com minha esposa, olhando o semblante de cada um aqui, de idades diferenciadas, possivelmente de culturas diferentes, nascidos em locais, em datas, em horários totalmente diferentes, mas com uma semelhança, porque todos nós estamos vivendo a vida de uma maneira agora renovada. E seria uma audácia minha chegar aqui e querer ensinar para alguém como carregar a sua cruz do dia a dia, se cada um aqui já carrega há muitos anos, não só nessa existência, mas em outras também. Seria uma audácia muito grande chegar aqui e apresentar um conjunto de modalidades e elencar um conjunto de ações para que cada um aqui possa ter musculatura suficiente para carregar a sua cruz. É só olhar ao nosso redor. Aqui nós somos PhD nisso. Qualquer um que pudesse estar aqui hoje falando para vocês daria uma aula de como enfrentar dificuldades do dia a dia, porque ninguém chegou na noite de hoje aqui sem ter passado por situações difíceis, complicadas, angustiantes, e que muitas vezes foram paradigmáticas em suas vidas. Ninguém aqui chega aonde chegamos sem ter sofrido agruras, dificuldades imensas emocionais, perdas, ganhos. Ninguém aqui chega sem ter um sentimento de culpa, ou sem ter muitas vezes um sentimento alocado lá no fundo da alma de algo que fez, mas que não deveria ter feito. Alguns já se libertaram do sentimento de culpa, graças ao Evangelho do Cristo, mas muitos de nós ainda nos debruçamos a aprender essa grande lição: carregar a nossa cruz, enfrentar as aflições e entender que abençoados e bem-aventurados são os aflitos,
porque serão consolados. Somos nós, ainda que vivemos no mundo de expiação e provas, que trazemos em nossos corações marcas deixadas lá atrás, criadas, ou melhor, lá atrás, e que nos acompanham durante muitos anos. Uma vez eu estava em casa conversando com a minha esposa, e ela me contou uma história interessante que a minha sogra disse a ela quando ela era criança. Porque sogra também ensina coisa boa, tá, gente? Ela falou assim: minha filha, nós erramos muitas vezes e sofremos com os erros que nós cometemos, mas é preciso aprender com eles. A nossa alma, o nosso perispírito, imaginemos que seja uma madeira, e que cada dificuldade que acontece na nossa vida, um prego é batido nessa madeira. Mas para cada momento de reerguimento e para cada instante de lucidez, nós retiramos um prego da madeira. O prego é retirado, a dor diminui, mas fica marcado. Fica marcado no fundo da alma. E precisamos aprender com essas marcas. Porque nós temos dois tipos de marcas. Aquelas que nos angustiam, mas que precisamos nos debruçar para não mais repeti-las, mas trazemos também a marca de quem nos criou. Cada um aqui, homens ou mulheres, negros ou brancos, brasileiros ou estrangeiros, não interessa. Nós somos filhos de um mesmo Pai. É o Pai da diversidade. E olhando para cada um aqui, nós conseguimos ver a marca desse Pai generoso. Porque a janela da alma, que são os olhos, revelam profundamente o que nós trazemos na alma. E daqui, nessa posição privilegiada, nós conseguimos olhar em cada olho, em cada olhar. Conseguimos perceber a generosidade de Deus em nossas vidas. Porque somos pessoas diferentes, viemos de culturas diferentes, absorvemos as coisas de forma diferente, mas somos imagens e semelhança do Pai. E como é bom olhar aqui e perceber que cada um aqui tem um pouco do Pai. Porque para eu conhecer as coisas, para nós conhecermos as coisas ao nosso redor, para nós nos aproximarmos de Deus, é preciso nos aproximarmos das pessoas. Porque dentro de cada um de nós existe um pouquinho de Deus. E o pouquinho que está dentro de você não está em mim. Para eu conhecer o todo, eu preciso me organizar com o todo. Existem partículas de Deus dentro da Cristian que só ela carrega. E em cada um de vocês. E de mim também. É uma generosidade muito grande. Isso serve de estímulo para percebermos que no mar da vida, muitas vezes, podemos pegar um mar revolto. Podemos pegar um mar revolto. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23, ele nos conta assim, de 23 a 27, ele conta assim: após entrar no barco, seus discípulos os seguiram. E eis que uma grande tempestade se fez. Uma grande tempestade ocorreu no mar, ao ponto do barco ser coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia. Jesus dormia. Aproximando-se
dele o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então ele lhes diz: por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E maravilharam-se os homens, dizendo: que homem é esse que abranda os ventos e acalma o mar? Essa, além dos grandes signos, além da grande representatividade que existe nessa passagem, é uma grande analogia com as nossas vidas. Porque aquele que pretende seguir ao Cristo entra com ele no barco, mas precisa ter fé e confiança de que esse grande timoneiro, de que esse grande comandante sabe exatamente aonde levar o barco. E embora as adversidades da vida nos encontrem, o mar revolto se apresente e os ventos da intranquilidade soprem forte, nós não podemos ficar temerosos. Até ficamos, mas à medida que nós vamos conhecendo cada vez mais esse grande timoneiro, é preciso ter confiança e fé de que se ele está dormindo, porque está tudo certo. Se no meio da tempestade o Cristo estava descansando, é preciso pensar: está tudo certo. Afinal de contas, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Nunca. É preciso ter enfrentado alguns mares e revoltos. É preciso ter ganhado musculatura no manuseio de âncora, no levantamento de velas. É preciso ter esfregado muito o chão do convés para poder entender que as oportunidades da vida são muitas vezes apresentadas através das aflições. Porque a vida é conjunto divino de experiências, nos diz Emmanuel, no capítulo 22 do Caminho, Verdade e Vida. Conjunto divino de experiências. Cada um aqui experimenta a sua. E ela deve ser divina para cada um de nós. Não importa o momento que estejamos vivendo, sejamos sinceros com nós mesmos. Encaremos essas dificuldades de frente, porque tem uma novidade. Talvez você não saiba. Cada um aqui já passou inúmeras vezes pela morte, e nós vamos morrer de novo, desencarnar, vamos deixar o corpo físico. E quando a gente voltar, nós vamos ter outros tipos de aflições. A não ser que aqui tenha, nessa sala aqui, algum anjo, alguém que já está numa encarnação muito elevada e que possa estar aqui ensinando a gente como levar a nossa vida. Mas fora isso, estamos todos no mesmo barco, da mesma forma, da mesma maneira. Estamos nessa jornada e ninguém ficará para trás. Ninguém. Não será permitido ficar para trás. Chegaremos lá, uns um pouco à frente, outros um pouco mais para trás, mas o Cristo falou que nenhuma de suas ovelhas ficaria desgarrada. Nenhum. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, ele nos mostra uma passagem interessante. Porque antes de entrar no capítulo, eu vou fazer uma contextualização. Jesus estava há poucos meses do seu martírio, da Via Crucis. E ele estava preparando os discípulos para o momento final, derradeiro de sua vida aqui na terra. Mas quem conviveu com o Mestre, assim como quem convive com quem ama, não quer que ele parta. Embora saibamos que um dia iremos partir e que aquelas pessoas que amamos vão partir, mas nós não desejamos que partam já, de imediato.
A gente sempre quer deixar um pouquinho para frente. E a gente fica tentando combinar com Deus, né? Deus, deixa um pouquinho mais. Tá tão bom aqui. Se ele for, vou sofrer tanto. E Jesus foi preparando os discípulos. Então, caminhando em Cesareia de Filipe, Jesus diz aos discípulos, pergunta aos discípulos: que dizem os homens que é o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro diz: vós sois o Cristo, o Filho do Deus que vive. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi a carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Eu também te digo, Pedro, que eu edificarei a minha igreja nesta pedra. Que Pedro é pedra, né? O significado do nome Pedro. Eu edificarei a minha igreja nesta pedra. E um pouco mais à frente, nos conta Mateus. E a partir de então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele partir para Jerusalém, padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e levantado no terceiro dia. Mas Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tem misericórdia de ti, Senhor, de modo algum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: vai para trás de mim, Satanás, tu és um escândalo para mim, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Pedro era audacioso, né? Era contundente. Chamou Jesus e falou: isso não vai acontecer contigo, Senhor. Ele falou: afasta de mim, Satanás. Mas Satanás naquela época não é igual hoje não, né, gente? Porque se alguém falar assim: ô, você é um Satanás, você corre porque tem outra conotação. Naquela época era adversário. Era aquele que contrapunha uma ideia. Então é preciso a gente fazer essas reinterpretações. E quando Jesus fala assim: tu és um escândalo para mim, escândalo quer dizer pedra de tropeço. E Jesus acaba fazendo um jogo de palavras. Pedro, pedra de tropeço. Ele tinha dito que Pedro seria, há pouco tempo, a pedra fundamental da sua igreja. E Pedro fica um pouco receoso com isso, mas ele continua. Então Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por minha causa a ganhará. Se alguém quiser me seguir, Jesus diz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Negar a si mesmo é deixar com que as coisas que nos atravancam a vida, deixar com que a nossa ignorância, a nossa insensatez, a nossa intolerância, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo afaste-se de nós cada dia, porque o mundo todo dia nos coloca um pouco para fora de nós, e Jesus nos convida para voltar para dentro, para fazer o caminho inverso, porque aquilo que é essencial está dentro de nós. E agora baixa, porque se eu perder isso aqui agora, como nos diz a raposa no livro do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. É invisível, porque aquilo que realmente importa é imperecível, é interminável, é infinito, é o que vale a pena se desdobrar, é o que vale a pena trabalhar, é o que vale a pena conquistar, porque uma vez conquistado nunca mais perderemos.
é negar-se a si mesmo. Caminhar com Cristo não é negar o mundo e esquecer que somos cidadãos do mundo. Cidadãos do mundo. Nós estamos aqui para contribuir também em sociedade. O Aristóteles falava que o homem é um animal político, social. Estamos aqui para viver a vida também em sociedade. É preciso também reconhecermos isso. Mas Jesus não pede que nós neguemos o mundo, a sociedade. Pede que nós neguemos aquilo que nos atrapalha, a pedra de tropeço, aquilo que nos angustia, aquilo que dá peso desnecessário à nossa vida, aquilo que nos afasta de nós mesmos. Pegue a sua cruz, segure a sua cruz e segue-me. Não é qualquer cruz, é a minha, é a sua. E tem pesos diferentes, tem medidas diferentes. E ele não estipula uma velocidade. Cada um a seu passo, cada um em seu momento. A minha cruz é diferente da sua, e eu não suportaria levar a sua, porque Deus confia e sabe da fortaleza que existe em você e existe em mim para carregarmos as nossas aflições. E é interessante entender que quando Jesus lança essa reflexão, ele ainda não tinha sido crucificado. Ele estava há poucos meses de ser crucificado. Mas ele já sabia como seria o seu desfecho. Porque para um homem que sabe ler, para um homem que sabia que seria julgado pelo Sinédrio, o homem que seria julgado pela política, porque Jesus foi condenado politicamente. O Sinédrio o julgou religiosamente, mas Roma era o poder político. E ele sabia aonde os homens poderiam chegar, porque a maior humilhação para um judeu daquela época era ser crucificado, porque você precisava enfrentar via cruzes, as pessoas te humilhando, cuspindo, jogando coisas, dejetos, falando palavras que doíam o coração, sozinho, humilhado, segurando um peso enorme, porque o peso daquela cruz de madeira era para que você não pudesse fugir da humilhação. Jesus percorreu todo o caminho e em nenhum momento fraquejou. E ele sabia que nós iríamos também passar por essas condições. Não da mesma forma, não da mesma maneira, porque seria para nós impossível passar o que ele passou. Mas de outra maneira, levando as nossas dificuldades, ampliando-as em uma cruz simbólica daquilo que precisa ser mostrado para depois nós nos desligarmos dela. Fazer o que Kardec fez. Porque Kardec, em sua época, passou momentos difíceis. Quando ele nos apresentou a doutrina espírita, fora preciso enfrentar um império contra as suas novas ideias revolucionárias. E cada um de nós aqui, quando encaramos de frente nossos problemas e realmente reconhecemos o que nós temos que carregar para depois nos desvencilharmos dela, enfrentamos muitas dificuldades. A primeira delas, quando nos tornamos espíritas. E aí quem nos conhecia antes de sermos espíritas fala assim: nossa, mas virou espírita? É bonzinho agora? Está pensando que é Chico Xavier? Só porque está ficando careca? Né? Aí quando você chega num local, aquele comentáriozinho, aí ó, está dizendo que agora é espírita, que acredita nos mortos. Desconjuro, né? O pessoal fala logo assim, desconjuro. Isso é pequeno, mas tem gente que sofre com isso.
Tem gente que sofre. E para passarmos por isso é preciso sacrifício. É preciso sacrifício. E o Emmanuel fala das aflições, dos sacrifícios que nós temos que enfrentar na nossa vida. Ele diz assim, que a aflição é um desafio que poucos suportam. Lição que raros aprendem. E tesouro que não se recebe facilmente. Caminhar com Cristo, ser espírita nos dias de hoje, muitas vezes é remar contra a maré. Do mundo. Mas surfaremos sempre nas ondas imortais de Deus. Eu contei uma história, uma palestra que eu fiz esses dias, eu gostaria de relembrar aqui, sobre o valor do sacrifício, da aflição e da vontade de querer mudar as coisas, mesmo diante daquilo que parece ser impossível mudar. No Japão, há alguns anos atrás, houve um grande tremor de terra. E várias casas caíram. Hospitais, casas, prédios. E foi uma equipe de busca ver se localizava sobreviventes. Eles entraram em uma casa, foram andando pelos escombros, tirando as pedras, e sabiam que ali vivia uma família. Em determinado momento, o líder da expedição viu uma fresta, uma parede, e percebeu que lá do outro lado tinha uma mulher, deitada, debruçada, imóvel. Ele botou a mão na fresta, foi até onde conseguiu chegar, mexeu na mulher e ela estava imóvel, gelada, estava desencarnada. Então, depois de ter feito toda a expedição naquela casa, eles resolveram ir embora. Mas por alguma intuição, em algum momento, na hora da saída, o líder da expedição falou: não, vou voltar. Chamou alguns de seus companheiros, voltou, foi até a fresta, conseguiu abrir mais, foi até um determinado local que ele não tinha conseguido ir, mexeu a mulher e percebeu que embaixo dela tinha um cobertor. Isso é uma história verídica. Tinha um cobertor. E ele percebeu que o cobertor começou a mexer. Tinha uma criança embaixo daquela mulher. E eles então começaram a busca por tirar aquela criança dali de dentro. Retiraram a mãe, retiraram a criança, e embaixo do cobertor, nos braços da criança, tinha um celular. E quando eles abriram o celular, tinha uma mensagem. Estava escrito assim: se você pôde sobreviver, saiba que eu te amo. Aquela mãe suportou o peso de uma casa inteira para salvar o seu filho. E as mulheres sabem bem o que é fazer isso todos os dias. Aquela mulher suportou a aflição incrível, vendo o seu filho debaixo dela, podendo desencarnar junto com ela. Mas ela, numa força incrível, conseguiu sustentar aquela coluna em suas costas e sobreviver ao desabamento. A criança sobreviveu, não ela. E fazer com que a criança sobrevivesse. E foi isso que o Cristo fez por nós. Suportou o peso incrível de um mundo tão cruel, de um mundo tão mortal, tão insensível, tão intolerante, ao ponto de assassinar o amor encarnado aqui na terra. Mas ele suportou as dores do mundo para que eu e você estivéssemos aqui hoje com a mensagem gravada em nossos corações, ele soprando todos os dias em nossos ouvidos, dizendo: se você está sobrevivendo a essas aflições, saiba que eu te amo e eu estarei contigo por toda a eternidade.
porque se guardares o meu mandamento, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Paracleto, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não recebeu, porque não contemplou e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque está junto de vós. Eu voltarei para vós, não vos deixarei órfãos. Não há aflição que resista a uma promessa dessa. Porque há mais de 2000 anos a promessa vem sendo cumprida. Quantas reencarnações tivemos de lá para cá? Inúmeras, milhares, centenas. E todas elas, o Cristo está ao nosso lado, dizendo que nos ama e que acredita que nós iremos erguer nossas vidas a outros patamares. Não importa se o desemprego bateu na porta da sua casa, não importa se você perdeu um ente querido, não importa se o seu dinheiro está se esvaindo, não importa se você está perdendo saúde, você adoeceu ou alguém da sua família está doente. O que importa é que nós estamos vivendo a vida e somos vencedores da vida. E porque está dando certo a vida? Porque senão não estaríamos aqui. Senão não estaríamos aqui. No dia que acreditarmos nisso fielmente, com toda segurança, as aflições da vida serão cada vez menos influentes na nossa existência. Cada vez menos influentes. Porque vivemos a era em que as promessas do Cristo estão se transformando em realidade. O Lar Francisco, por exemplo, é uma promessa do Cristo sendo realizada. A minha vida, a sua vida é uma promessa do Cristo. Estamos vivendo. O meu lar, o seu lar, é uma promessa do Cristo. Estamos transformando-o. Ele nos fala no capítulo 5, capítulo 4, o Cristo Consolador, instrução dos Espíritos. Ele diz assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trago-vos a verdade que dissipa as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente as minhas palavras, tem de relembrar os incrédulos que acima deles paira o Deus bom, o Deus grande, que faz com que germinem as plantas e cresçam as ondas. Eu revelei a doutrina divinal e, como um ceifeiro, reuni em feixes de bem no seio da humanidade e disse-vos: vinde a mim, todos vós que sofreis. E aqui estamos, Senhor, todos nós que sofremos. E aqui estamos, Cristo, nós que acreditamos em Ti, ou que pelo menos estamos tentando nos transformar em Ti. E aqui estamos, Deus, Pai, amoroso e bom, tentando entender por que passamos por tantas agruras, porque choramos à noite, no silêncio de nossos quartos, sozinhos em nossas camas, e as lágrimas rolam a noite toda, muitas vezes nos perguntando: por que, meu Deus? O que foi que eu fiz para merecer isso? Afinal de contas, eu sou espírita. A gente fala assim, né? Tentando convencer Deus que espírito não deve sofrer. Tentando convencê-lo que o espírito não deve sofrer. Mas ele diz que somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos. Somente na vida futura. Kardec está falando isso em Justiça das Aflições, capítulo 5. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra.
Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo, uma mentira. A doutrina espírita transforma a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese e ela começa a se tornar realidade, nos transformando, tendo a certeza que nada acaba aqui e que tudo que vivemos é apenas um momento e que tudo nessa vida passa. Até o sofrimento tem hora certa para acabar. Até as aflições de nossas vidas têm hora certa para acabar. É preciso ter força, é preciso ter robustez, é preciso acreditar, porque no dia que a gente acreditar com sinceridade do coração, nós não curvaremos os nossos joelhos diante da dor, nós não curvaremos os nossos joelhos diante da dificuldade. Os nossos olhos brilharão, porque teremos o sol do Cristo brilhando à nossa frente. Nenhuma noite atrapalhará o nosso sono, nenhuma dor fará que nós estagnemos, nenhuma saudade fará com que nós fiquemos olhando para trás. Porque o Espiritismo é essa promessa do Cristo redivivo. Após uma noite de sofrimento, é só observar, o sol volta a brilhar. Como nos diz Nelson Cavaquinho, Marcos Túlio, o sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de alcançar os corações. Do mal será tirada a semente. O amor será eterno novamente. Posso ter errado algumas palavras aqui, mas a intenção é essa. É relembrar o Nelson Cavaquinho. O amor será eterno novamente. Todas as vezes que nós quisermos que seja imortal, será. Porque vós sois deuses. Nós somos o sal da terra. É nós que temperamos a terra. Senão ficaria insosso. Ficaria sem graça. Que graça teria não poder conviver com os amigos, ainda que os amigos em alguns momentos nos distraiam do verdadeiro caminho? Que graça teria não ter a família? Que graça teria não ter os filhos? Que graça teria não ter os sobrinhos, os netos, os avós? Que graça teria vivermos no mundo sozinho? Ainda que tenhamos dificuldades com a coletividade, é melhor viver no coletivo do que sozinho. Porque cada um aqui já teve a experiência da solidão. E eu tenho certeza, ninguém prefere a solidão. Porque quem já foi amado, quem já sentiu o amor, não vai trocar o amor pelo ódio jamais. E quem saboreou a felicidade de ter bons amigos, nunca que escolherá viver na solidão. É questão de escolha. As oportunidades estão em nossas mãos. Nós somos os protagonistas de nossas vidas. Nós somos os agentes diferenciadores dessa vida. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais fé em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras do Cristo para nossas vidas. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não há nada errado. O mal que estamos vivendo, as aflições vigentes agora em nossas vidas, elas são temporárias. São temporárias. Daqui a pouco passa. Tem uma leitura aqui que eu vou fazer. É rapidinho, não vou ler ela toda não. Só uma parte que eu achei super interessante. O Emmanuel, na sua genialidade, como sempre,
nos apresenta toques sublimes para que nós encaremos as aflições, o peso de nossa cruz, a cruz do dia a dia, com mais suavidade. E ele fala assim, o nome do texto chama Aflição, está em Ceifa de Luz, no capítulo 31. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Porque de duas espécies são as aflições, atuais ou de outras épocas. Kardec nos diz isso no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu lembro sempre, já falei isso aqui uma vez, mas eu torno a lembrar. Tem um amigo espiritual que nos falou uma vez assim, que na contabilidade da vida, todos nós somos devedores uns dos outros. Todos temos débitos uns com os outros. E ele não passa despercebido na economia divina. É preciso fazermos o pagamento dia a dia, com tranquilidade, porque não existem juros exorbitantes, nem sequer existem juros. Nós só recebemos exatamente aquilo que oferecemos à vida. Aliás, Deus só nos pede aquilo que Ele já nos deu, nada mais, nada menos. Nós só estamos restituindo aquilo que já é nosso, por natureza. Ele nos pede fidelidade, é fiel a cada um de nós. Ele nos pede amor, nos ama como ninguém nunca nos amou. Ele nos pede a vida, e a vida Ele nos deu há muito e muito tempo. Ele nos pede tolerância uns com os outros, porque tolerante Ele é conosco todos os dias. Ele pede paciência para com a imperfeição do outro, porque paciente Ele é desde que nós fomos criados. Aqui, continua Emmanuel, aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa ao campo dos nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos em que nos ajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o tempo doméstico, transformando em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideais, para que a simplicidade nos retome a existência. Além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais amargos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar a nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhes as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Enfermidade, condição social, tempo doméstico, renúncia, compreensão, são elementos fundamentais que nos alcançam a alma buscando entendimento e reflexo dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Essas são as condições, muitas vezes, que encontramos em nossas vidas. Talvez a nossa maior dificuldade seja dentro do lar, naquele pedacinho infinito, naquele quadrante onde moramos. Talvez seja lá as maiores dificuldades que nós enfrentamos. Mas se é no lar que precisamos experienciar essas emoções, que seja lá que aconteça a nossa redenção. Sejamos as melhores pessoas que possamos ser, sem pressa e sem querer ser aquilo que nós ainda não podemos ser. Porque Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele sabe quem Ele é. E quem sabe quem é, quem fez já essa viagem interior, sabe exatamente aonde pode chegar e até onde pode alcançar as suas mãos.
Porque uma vez reconhecendo quem você é, você não se decepcionará consigo mesmo. Porque existem passos que nós ainda não somos capazes de dar. E outros, nós já executamos sem nem darmos conta que já foi executado. É só uma questão de perspectiva. É só uma questão de olhar. Se o mundo nos oferece um olhar circunscrito do berço ao túmulo, Jesus nos oferece um olhar mais amplo, antes do berço, depois do túmulo. Há um olhar espiritual das coisas. Conquistas são realizadas todos os dias. Todos os dias. E às vezes nem percebemos. Porque muitas vezes nós só enxergamos as dificuldades no outro e aquelas que estão dentro de nós. Invariavelmente, enxergamos mais as dificuldades do que as virtudes. Por que será? E nos diz Dona Leti, lá no Vicente de Paulo, porque a gente só enxerga no outro aquilo que tem dentro da gente. No dia que nós começarmos a enxergar a felicidade que está dentro do outro, vamos ter a certeza que já tem felicidade aqui dentro. No dia que a gente enxergar o Cristo dentro do outro, é porque ele já está vivendo aqui dentro há muito tempo. No dia que nós enxergarmos a mudança que o outro está fazendo, é porque a nossa mudança está em execução também. A toda hora, a todo instante. Iremos caminhando pouco a pouco, assim. E ele vai adiante, mas ele conta um pouco mais sobre essas aflições da vida, sobre os momentos, os cadinhos difíceis que passamos na vida. Mas no Salmo 24 eu gostaria de lembrar que nos oferece uma verdadeira saída, transformação e fortaleza para nossas vidas. Porque ainda que eu ande por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, porque o Senhor está junto a mim. O teu cajado e o teu bastão me tranquilizam. Em outras traduções estão: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, nenhum mal temerei, porque o Senhor permanece junto a mim. Sexta-feira eu assisti uma palestra da Daisy, e ela falou uma coisa muito interessante, ficou marcado. Ela disse que às vezes nós olhamos para Jesus e enxergamos ele tão longe, tão distante, parece que é inalcançável. Que me fez lembrar aquela passagem que Jesus fala assim: se te disseres que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acrediteis, porque o reino de Deus está junto, está dentro de vós. O que falta é nós trazermos Jesus para perto da gente. É simples assim. É trazer aquele que nos trará vida em abundância. É trazer aquele que nos dará fé, nos oferecerá fé, a certeza de que a caminhada, mesmo difícil, é necessária e será vitoriosa no final. Sempre será. Para finalizar, eu trouxe aqui uma poesia de Guerra Junqueiro, que está no livro Parnaso de Além Túmulo. Ele faz uma reflexão junto a essas características do Cristo, a essa inovação que ele nos apresenta de como viver a vida sob a luz de Deus, sobre a esperança, sobre dar a volta por cima, sobre não se acovardar diante das incertezas ou diante das dores. Ele nos mostra que é possível viver o que ele viveu, porque o Evangelho do Cristo não é e nunca será uma utopia. Utopia é aquilo que nós nos aproximamos dela e ela se afasta de nós. É inalcançável,
É como se fosse um ponto de referência, inalcançável, mas que serve para o desenvolvimento. O Evangelho do Cristo não é assim. Porque Jesus o cumpriu e tantos outros já o cumpriram. E ele diz que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Por isso não é utópico, é real, é possível, é verdadeiro. E ele pode ser executado. E essa noite, eu e você temos que tomar essa decisão. Em casa, no silêncio dos nossos quartos, não precisa ser aqui agora. Precisamos tomar essa decisão. O que nós queremos de nossas vidas? Qual o papel que o Cristo tem em minha vida? Porque se o papel dele é preponderante, então eu renuncio o mundo e me entrego a ele. Mas se ele é secundário, então eu continuo vivendo com o mundo e deixo Jesus na periferia das minhas emoções. É preciso fazer essa escolha. E nós podemos fazer hoje à noite. Basta querermos. Não precisa deixar para depois. Tem gente que gosta daquela música que deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Sei lá onde que vai dar isso. E adoro. Não que eu tenho nada contra a música, eu adoro. Mas a filosofia da música não serve mais para a gente. Talvez a filosofia de nossas vidas seja outra. Seja talvez a do Geraldo Vandré. Vem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Talvez esse seja o melhor momento para nos adequarmos a essa filosofia. Quem sabe faz a hora. É agora o momento. Não podemos deixar para depois, porque o mundo de prova e expiação está ficando para trás. Estamos a portas de um mundo de regeneração. E para adentrar nele, é preciso ter coragem para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Está em nossas mãos. A escolha é nossa. Como nós dissemos aqui antes, quem saboreou o amor nunca escolherá o ódio. Um dia, experimentando esse amor infinito, não conseguiremos nunca mais deixá-lo. 1 João diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quem aqui um dia amou, já teve Deus e tem dentro do coração. Para que a vida e as aflições se desintegrem pouco a pouco. Para que a cruz de cada dia se torne cada vez mais leve, porque nós vamos deixando para trás aquilo que não nos serve mais. Então nos diz Guiar Junqueiro: na silenciosa paz do cimo do Calvário, ainda se vê a cruz do Cristo solitário. 20 séculos de dor, de pranto, de agonia, represam-se no olhar do Filho de Maria. Abandonado e só, na aridez da colina, sofre em fim de um martírio a vítima divina. Açoitado, traído e calmo, silencioso, da terra ao céu, espraia o seu olhar piedoso. 2000 anos de dor e os seus cruéis algozes passaram sem cessar, como chacais ferozes. Caravanas de reis nos tronos passageiros, exaltados na voz das trompas dos guerreiros. Os lendários heróis no dorso dos corcéis, inscrevendo com fogo as máximas das leis. Cavaleiros gentis, valentes braçonados, nobres de sangue azul nos seus mantos dourados. Viram-no seminu na cruz, ensanguentado, e puseram-se a rir do louco supliciado. O Cristo continuou, humilde e silencioso, espraiando na terra o seu olhar piedoso. Sábios do tempo antigo, abrindo os livros santos, olharam-no também, partindo como tantos. Artistas, histriões, poetas e trovadores, castelães juvenis, turbas de gozadores. Ainda vieram, depois, aqueles que em seu nome espalharam a treva, o pranto, a guerra e a fome. Desolação e horror, mataram-se os irmãos, lobos, tigres, chacais na capa dos cidadãos.
Contemplaram Jesus no cume da colina, multiplicando a guerra, as lutas e a chacina. O mestre prosseguiu, sublime e silencioso, espraiando na terra o seu olhar piedoso. E na época atual, a caravana estranha estaca no sopé a árida montanha. Mas os soberbos reis e césares antigos hoje mais nada são que míseros mendigos. Os nobres do outro tempo, agora transformados nos pares de amargor, nos grandes desgraçados. Agora vem, sim, no topo do Calvário, o sacrifício e a dor do eterno visionário. Bradando com furor, socorre-nos, Jesus, que possamos vencer a dor e a nossa própria cruz. Sorvendo o amparo fel, nas dores da aflição, temos fome de paz e sede de perdão. E o mestre da bondade, o anjo da virtude, estende o seu perdão, cheio de mansuetude, e do cimo da cruz, calmo e silencioso, consola a multidão com seu olhar piedoso. Boa noite a todos, gente. Até a próxima.